Ai, belinhos! Seus fofinhos! Vocês não vão acreditar no que eu tenho pra contar hoje! Eu juro, parece história inventada, mas é tão arrepiante que até eu fiquei pensando se devia compartilhar com vocês. Só que, né? Vocês sabem que eu não guardo segredo! Então senta, apaga um pouquinho a luz, coloca o fone e se prepara, porque essa é daquelas histórias que grudam na sua cabeça e não saem nunca mais. Tudo começou com uma menina chamada Sofia. Ela era como a gente. Estudava. Mexia no celular escondida antes de dormir. Vivia rindo com a prima dela, Laura. As duas eram inseparáveis. Tipo, irmãs. Sabe? Pois bem, num dia de calor absurdo, resolveram ir juntas a um parque aquático gigante da cidade. Era aquele tipo de lugar que você já sente o cheiro de cloro de longe, com toboáguas enormes e um show super famoso, com golfinhos que todo mundo comentava. No começo era só diversão, risadas, selfies com sorvete derretendo e muita empolgação. Mas mal sabiam elas que aquela visita ia virar uma lembrança assustadora. Chegaram bem cedo no parque, guardaram as coisas no armário e correram para ver os golfinhos. Sofia estava tão animada que não parava de falar. Imagine se eu for escolhida para participar do show. A Laura ria e dizia: impossível. Nunca escolhem alguém da plateia de verdade. Mas foi aí que o inesperado rolou. No meio da apresentação, o treinador pediu um voluntário. E adivinha, ele apontou direto para Sofia. Sim, belinhos. Ela, a menina que estava mais ansiosa de todas. A plateia inteira começou a aplaudir. E ela, toda tímida, mas feliz, desceu correndo os degraus até a beira da piscina. A Laura filmava tudo, lindo e gritando: vai prima! Até então, tudo parecia normal. Sofia jogou um aro colorido na água e o golfinho nadou rápido, deu um salto incrível e pegou o aro. O público vibrou. Mas foi nesse momento que o clima mudou. O golfinho, em vez de devolver o aro ao treinador, parou no meio da piscina e ficou olhando fixo para Sofia, sem piscar, sem brincar, só encarando. No início, as pessoas acharam engraçado. Começaram a rir achando que fazia parte do show. Mas Sofia sentiu um arrepio enorme subindo pela coluna. Ela disse depois que parecia que o olhar do animal atravessava ela inteira, como se ele estivesse tentando avisar alguma coisa. O treinador pediu que ela se aproximasse mais, mas Sofia travou. A Laura gritou da arquibancada: cuidado, porque ela percebeu que tinha algo errado. De repente, o golfinho mergulhou fundo e desapareceu. A água ficou parada, silenciosa, como se nada tivesse ali. A tensão tomou conta. O público ficou quieto, sem saber o que esperar. E então, splash! O golfinho surgiu atrás de Sofia, batendo a cauda na água com tanta força que quase a derrubou na piscina. Ela cambaleou e por pouco não caiu. O pior foi o que aconteceu depois. Na gravação da Laura, dá pra ver claramente uma sombra escura dentro da água, que não parecia ser só o golfinho. Algo enorme, pesado, que se movia devagar como se estivesse espreitando. Sofia não percebeu na hora, mas quando assistiram o vídeo mais tarde, juraram que havia uma forma estranha ali, como se uma criatura diferente estivesse escondida nas profundezas. A plateia ficou inquieta. Algumas pessoas levantaram. Outras começaram a cochichar. O treinador, nervoso, puxou Sofia para trás, mas mesmo assim, o golfinho não tirava os olhos dela. Era como se todo o resto tivesse desaparecido. Só ela e aquele olhar gelado. Fixo, Sofia saiu correndo, molhada de suor frio, enquanto Laura gritava para ela não olhar para trás. E até hoje, belinhos, ninguém sabe ao certo que realmente estava naquela piscina. Só que Sofia jura que naquela noite, quando fechou os olhos para dormir, ainda sentia alguém a observando. Como se os olhos daquele golfinho não fossem apenas de um animal. E se vocês querem descobrir o que aconteceu depois, porque essa história tá só começando, já sabem, se inscrevam agora no canal, porque eu vou contar na próxima parte
O segredo que Sofia e Laura descobriram sobre aquele parque aquático. E sério, vocês não vão querer perder! Naquela noite, quando chegaram em casa, a prima dela colocou o celular para carregar e resolveu rever o vídeo do show. Até aí, tudo normal. Mas quando deu play, o coração das duas quase parou. A gravação estava diferente. Juro! No lugar das risadas e palmas da plateia, só dava para ouvir um barulho de água batendo, como se alguém estivesse preso dentro da piscina. E o pior, a imagem da sombra que parecia estar atrás do golfinho ficou muito mais nítida. Não era só uma mancha, era algo com um formato estranho, como se tivesse braços longos, quase humanos, só que distorcidos nadando devagar. Sofia ficou branca. Isso não estava assim antes! Ela gritou. Laura tentou dar risada para quebrar o clima, mas logo percebeu que não era piada. O vídeo parecia ter mudado sozinho. Como, belinhos? Como é possível uma gravação mudar depois de salva no celular? As duas ficaram sem dormir naquela noite. Cada vez que fechavam os olhos, lembravam do olhar fixo do golfinho. E no fundo, sabiam que havia algo mais na história. Então, no dia seguinte, decidiram voltar ao parque aquático. Sim, voltaram, mesmo com medo, mesmo arrepiadas só de pensar. Elas queriam respostas. Chegando lá, tudo parecia normal, como se nada tivesse acontecido. Crianças correndo, música tocando, gente rindo. Mas quando se aproximaram da área do show dos golfinhos, repararam em uma coisa bizarra. O tanque principal estava vazio. Sem golfinhos, sem treinadores, sem nada. Apenas a água parada, gelada e uma placa improvisada que dizia: manutenção, área interditada. Sofia perguntou para um funcionário o que tinha acontecido e o cara ficou visivelmente nervoso. Só respondeu: problema técnico, nada demais. Mas o olhar dele denunciava outra coisa, como se estivesse escondendo um segredo. Laura cutucou Sofia e cochichou: eles estão mentindo, eu sei que estão. As duas então decidiram esperar, escondidas, perto da arquibancada, observando o tanque vazio. O tempo passou devagar, o sol começou a se pôr, e o parque foi ficando cada vez mais silencioso. Quando, finalmente, fecharam os portões, Sofia e Laura ainda estavam lá, espiando. E foi nessa hora que viram algo que nunca esqueceriam. A água do tanque, que estava parada o dia todo, começou a se mover sozinha. Primeiro ondas pequenas, depois mais fortes, até que um barulho alto ecoou, como se algo gigantesco tivesse emergido por baixo. Mas não havia ninguém jogando nada. Nenhum animal visível. Só aquela sombra, cada vez mais escura, tomando conta de toda a piscina. Laura puxou Sofia pelo braço, mas Sofia não conseguia se mexer. Sentia os olhos dela grudados naquela água. Era como se alguém a chamasse, silenciosamente. E juro, belinhos, naquele instante, a água fez um movimento rápido, como uma mão tentando sair. Uma mão que não parecia ser de golfinho. Ai, belinhos! Segura esse coraçãozinho porque agora a coisa vai ficar ainda mais surreal. Lembra que eu falei que a água parecia ter uma mão tentando sair? Pois é. Sofia e Laura juram que viram os dedos, compridos, como se fossem de alguém que nunca deveria estar ali. Só que quando a superfície da piscina se quebrou num movimento brusco, não foi um ser humano que emergiu. Foi uma mistura impossível de descrever. Era como se fosse um golfinho, mas não era. Tinha a pele úmida e brilhante, mas os olhos, belinhos, os olhos eram enormes, fundos, totalmente pretos, e olhavam direto para Sofia. A criatura não fez barulho, não gritou, só ficou parada, olhando. E esse silêncio foi o mais perturbador de tudo. Laura segurou a mão da prima tão forte que deixou marca, e sussurrou: isso não pode ser real. E aí, aconteceu uma coisa ainda mais louca. O celular de Laura
que estava no bolso, começou a vibrar sozinho. Quando ela puxou para ver, o vídeo que tinham gravado no dia anterior abriu sem que ela tocasse em nada. Mas dessa vez, não era só o show. O vídeo mostrava imagens que não tinham sido filmadas. Sofia de pé, olhando para a piscina vazia. Exatamente como naquele momento. Era como se alguém ou alguma coisa estivesse gravando elas em tempo real, de dentro do celular. Sofia quase desmaiou de susto, mas antes que conseguissem sair correndo, a criatura deu um mergulho e sumiu de novo nas profundezas. A água ficou calma, como se nada tivesse acontecido. Só que o ar estava pesado, gelado, como se todo o parque tivesse perdido vida. As luzes se apagaram de repente. As duas estavam sozinhas, trancadas lá dentro. Laura começou a chorar baixinho e disse: "Eu sabia que não devíamos ter voltado." Sofia, mesmo apavorada, tentou ser forte. "Se a gente não descobrir o que é isso, ninguém vai acreditar em nós." Então, sem pensar duas vezes, pegou o celular da prima e iluminou o tanque vazio.